CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, e hoje no nosso quadro, a gente vai tirar mais uma dúvida de um ouvinte, né, do Bernardo. Exatamente, o Bernardo Barcelos, ele entrou em contato com a gente aqui pelo e-mail, cbntecnologia@gmail.com, e ele perguntou, ele deu uma sugestão, na verdade, uma reportagem sobre a necessidade, em caso de furto, perda ou roubo do celular, de bloquear não só o chip, mas também um código chamado de e-mail. Então vamos entender um pouco o que é isso, né? Como é que é essa situação do e-mail. Né? O brasileiro adora celular. A gente está vendo aí que o número de celulares não para de crescer. Já temos mais de celulares do que habitantes aqui no Brasil, né? Então, do que brasileiros. Então tem mais de um celular por habitante no Brasil. E o problema é quando acontece um roubo, né, ou uma perda de um celular. E aí o que a gente faz? Só o ano passado, mais de 1 milhão de celulares foram roubados. Olha só que quantidade impressionante, né, de telefones. Então, o que a gente tem que fazer? Então, normalmente o que as pessoas fazem quando um celular é roubado ou ele é perdido é bloquear o chip. Bloquear a conta daquele número de celular para que quem achou o telefone não faça ligações com aquele número, você não pague por aquelas ligações. Então a primeira coisa que você faz é lá e bloquear o chip. Mas isso não impede que o assaltante ou que quem encontrou o celular pegue aquele telefone, troque de chip, né, e use o telefone normalmente, né, numa outra situação. Então o que a gente pode fazer é bloquear também o número do e-mail. E-mail é um número internacional, como se fosse um número de série, chama-se Identificação Internacional de Equipamento Móvel, né, a sigla e-mail. Então é como se fosse um número de série, um número de chassi de carro, gravado internamente no telefone. Né? E esse número, ele pode ser identificado pela operadora e você pode bloquear o e-mail. Então, bloqueando o e-mail daquele aparelho de telefone, quem encontrou ou o ladrão não vai conseguir habilitar aquele aparelho nem outro chip. Não vai conseguir usar novamente esse aparelho em outro chip, em outra operadora. Né? Como é que eu sei qual é o e-mail do meu telefone celular? Bem, ele é registrado em alguns lugares. Por exemplo, do lado de fora da caixa do aparelho tem lá o número do e-mail, uma etiqueta, normalmente. E quem não tem a caixa mais do aparelho, é só pegar o aparelho, retirar a bateria. Normalmente está numa etiqueta por baixo da bateria, dentro do aparelho. Então abre o aparelho, olha internamente no aparelho, nessa etiqueta ele pode ver. Também tem um outro código que você pode digitar, né, naquele campo onde você digita o número de telefone, digita uma sequência de caracteres, que é asterisco, aquele jogo da velha, 06 jogo da velha. Vai aparecer escrito no telefone o número do e-mail, que é um código, um número de 13 dígitos que aparece no telefone. Esse número identifica o aparelho, não o chip agora, o aparelho de celular. Então, o que você faz? Teve o aparelho roubado, teve o aparelho perdido, você, primeira coisa, vai a uma delegacia e faz um BO, né, um boletim de ocorrência, né, indicando que o seu aparelho, modelo tal, marca tal, foi roubado. Né. Depois, com esse BO, você procure uma operadora. E nessa operadora você vai lá e fala que o seu telefone foi roubado, mostra o BO, e a operadora então vai bloquear aquele número de e-mail, aquele número, né, do telefone que tem lá no seu aparelho. É bom anotar antes, né, o e-mail para você ter esse tipo de bloqueio. Gilberto Sudré, nosso comentarista de tecnologia, atendendo a um pedido aqui do nosso ouvinte Bernardo Barcelos, que sugeriu que a gente falasse a respeito da necessidade de bloqueio não só da linha do aparelho, e também do e-mail, em caso de roubo ou perda do celular. Agora, Gilberto, o que me surgiu uma dúvida foi o seguinte, que hoje é muito comum, a gente perde o celular ou tem um celular roubado, né? A pessoa está até deixando de ir numa delegacia, porque não vai encontrar esse celular mesmo. Então, ela não quer nem perder o tempo dela de ir na delegacia. Ela perdeu ou teve celular roubado, ela liga para a operadora, comunica o fato, a operadora automaticamente bloqueia a linha e ela vai numa loja, compra um chip, 10, 15, 20 reais e já passa o número dela para esse chip. Isso. Agora, qual é essa diferença aí de bloquear também o e-mail? O bloqueio do e-mail, ele não vai trazer de volta o celular, mas ele vai impedir que o assaltante, né, quem roubou, use aquele aparelho, porque com o bloqueio do e-mail, o aparelho perde todas as funções de navegação na internet, de ligar, mesmo que ele coloque um outro chip naquele aparelho. Então, se todo mundo começar a fazer isso, todas as pessoas que tiverem seus celulares roubados começarem a bloquear o e-mail, vai perder o interesse dos assaltantes de roubarem o telefone, porque se ele rouba um telefone
que daqui a 5 minutos, não, daqui a 10 minutos, daqui a um dia, aquele aparelho para de funcionar, porque foi bloqueado o e-mail, para que ele vai roubar o aparelho? Vai perder o interesse do assaltante em roubar. Olha, isso é interessante, né? viu? Então é um trabalho coletivo. Se as pessoas que tiverem seus aparelhos roubados ou que perderem seus celulares bloquearem o e-mail, vai ficar desinteressante para os assaltantes roubarem os aparelhos. E aí a gente vai ter, com certeza, uma redução no interesse deles em roubar aparelhos. Olha, muito interessante isso daí, eu não sabia, Então, juro. Vai ser uma pena pro assaltante, né? Exatamente. Vai. Então, lembrando mais uma vez, só que é importante que você anote, né, os números do seu e-mail, né, para fazer que você tenha anotado fora do seu aparelho o número do e-mail, porque caso ele seja roubado, você tenha como ir lá e bloquear. Tá certo. E a gente tem outras dúvidas aqui também que surgiram, Gilberto, das pessoas que entraram em contato conosco durante a semana, né? Como a Deusdete, ela... acho que tem a Patrícia... Patrícia tem uma dúvida em cima desse assunto, desse Patrícia? assunto, exatamente. A dúvida do Hamilton Brito. Pelo Twitter a gente tem a participação do Hamilton Brito. Ele está pedindo, por favor, para repetir a sequência que tem que ser digitada no telefone para descobrir o e-mail. Sim. Gilberto. Obrigado, Hamilton. A sequência é asterisco, jogo da velha, o número 06, os dois números, né? 0 e 6, e jogo da velha de novo. Então, no lugar que você digitaria o número de telefone... E enter, apertando lá. Na verdade, você digitou, ele já vai aparecer. Tá. Então, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí vai aparecer um número, né, que é o número que é o e-mail, né, que é o número do e-mail. Né? Então, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Essa é a sequência. Isso funciona em praticamente todos os telefones, que me mostra qual é o e-mail, né, daquele aparelho. Sem precisar abrir, tirar a bateria, nada disso. Então, a dica aí para quem... E a sugestão é que anote nesse número, em um outro local, que caso o telefone seja roubado, você tem como ir lá e abrir um BO e solicitar o bloqueio desse e-mail na operadora. Tá certo. Gilberto, agora vamos lá, a dúvida da Deusdete. Ela diz o seguinte: o ar-condicionado de um ônibus em viagens longas, põe aí também um avião, né, que a pessoa carrega, pode danificar a placa-mãe ou os componentes de um notebook? Obrigado, Deusdete, pela participação. O ar-condicionado, Deusdete, não é um ar-condicionado comum, não vai prejudicar o funcionamento do notebook nem a placa-mãe. O que pode acontecer é que você não deve colocar botar o notebook perto ou na frente de uma saída de ar, né? Porque aí pode ter uma condensação interna no aparelho e aí você pode sim danificar o aparelho. Mas o ar-condicionado em si não tem problema. Uma outra dica importante para quem leva o notebook em viagens, como ônibus, o trem, outros lugares, é não usar o aparelho ligado nesses tipos de veículos. Por quê? A vibração dos veículos pode prejudicar o HD, o disco rígido, porque ele é uma peça móvel e você usando, né, com ele ligado, né, nesse tipo de local, você pode acabar danificando o HD. O carro passa num buraco, tem uma certa vibração um pouco mais forte, isso pode acabar prejudicando o HD do computador. Fora disso, o ar-condicionado em si não vai ter nenhum dano ou nenhum risco a mais ao aparelho. Certo, a gente tem outras dúvidas também aqui, de ouvintes, como o Hermano, lá da Serra. Ele diz o seguinte: se o telefone dele é rastreado como o iPhone, por exemplo, né, a polícia tem como rastrear de alguma forma esse tipo de aparelho pelo GPS ou algo do tipo? Tem. Se você tem... obrigado, Hermano, pela participação. Se você tem habilitado, né, esse serviço de rastreamento no seu smartphone, né, aí tem vários programas que fazem isso, você pode pegar... é uma função que você vai ter que habilitar, né, remotamente, através da internet, habilita o monitoramento, pega o resultado do rastreamento do aparelho e leva para a polícia. Você não vai atrás do telefone, né, você não vai atrás do aparelho roubado, mas entrega isso para a polícia, ou esse código para a polícia, e a polícia pode sim rastrear e chegar até... Tem vários casos que eu conheço aqui, de pessoas que perderam o aparelho, rastrearam o aparelho, levaram essa informação para a polícia foi lá e recuperou o aparelho. Mas isso é um aplicativo que a gente tem que instalar no iPhone. Exatamente. Normalmente tem vários aplicativos que fazem isso já, né? A gente falou até de um que é gratuito, chamado Prey Project, que é gratuito, funciona em Android e iPhone, e você consegue... É um aplicativo que você instala e remotamente você habilita ele e começa a rastrear onde está o aparelho, né? Então essa é
É uma função que pode ser utilizada nos aparelhos para recuperar, né, aparelhos roubados ou perdidos. Vamos à nossa dica de segurança dessa semana, Gilberto. Essa semana, Letícia, a gente comentou sobre isso aqui, inclusive foi uma pergunta de um ouvinte, que eu falei que não tinha, né, mas na verdade essa semana apareceu, foi descoberto um vírus para smartphone, para Android, que na verdade usa o smartphone apenas como um vetor. Ou seja, ele infecta o aparelho, mas na verdade ele espera que o usuário conecte o aparelho no PC e ele vai e infecta o PC. Então, são dois aplicativos conhecidos, chamados Super Clean e Droid Cleaner. São dois aplicativos que na verdade não eram aplicativos, eram vírus disfarçados de aplicativos. Então, o nome dos aplicativos são Super Cleaner e Droid Cleaner, que na verdade eram vírus que ficavam incubados, como se fossem incubados dentro do aparelho. Quando o usuário plugava, né, conectava via USB o aparelho no PC, esse vírus que estava incubado no smartphone infectava. Ele não infectava o smartphone. Isso. Ele infectava o PC. Exatamente. Ele usava o smartphone como um mosquito, né? Um mosquito da dengue lá que pica a pessoa e transfere o vírus, né? É a mesma coisa, funcionava nesse caso aqui, usando o smartphone como vetor. Aproveitando essa sua dica de segurança, Gilberto, os aplicativos que a gente compra, né, ou a gente baixa gratuitamente no iPhone ou nos Androids, no caso, eles são seguros de vírus? Quando você baixa os aplicativos de Google Play, né, ou do iTunes, né, do Apple Store, eles são mais seguros, porque essas empresas, antes de incluir esses aplicativos nas lojas de aplicativos, eles fazem uma verificação. Não é uma verificação de 100%, mas eles fazem uma verificação. Então, a recomendação é que você use aplicativos que venham apenas desse tipo de fonte, né, do Apple Store ou do Google Play. Outros aplicativos de outros sites, né, fora, use isso com uma grande moderação, porque você nunca sabe a fonte original daquele aplicativo ou o que tem dentro dele, porque ninguém verificou. E aí você pode correr o risco de estar fazendo um download de um vírus para dentro do seu smartphone. Gilberto, já tem gente em casa fazendo esse teste aí do e-mail. A gente vai voltar a esse assunto agora. O Charles aqui de Vitória. Ele disse que ele digitou as letras, né, e os algarismos que você passou, só que aparece 2 linhas com vários algarismos. Ele quer saber o seguinte, a Patrícia também recebeu ali pelo Twitter isso, né? Se o número do e-mail são todos esses algarismos que aparecem na tela. São mais de 13 dígitos. Né? É uma quantidade grande, é um número de série muito grande. Exatamente esse então ele conseguiu lá, esse é o número do e-mail. Anota esse número, guarda em casa, porque esse é o número de série do seu aparelho. É exatamente isso. Então beleza. É esse número grande mesmo, não é para se assustar. Esse número grande mesmo, exatamente. Não está errado não, está certinho mesmo. E o Giovanni também aqui de Vitória, ele pede que você repete o que ele deve fazer a partir do momento que ele tem o número do e-mail e qual o procedimento que ele deve tomar para bloquear esse e-mail. Então, se ele teve o aparelho roubado, a primeira coisa que ele vai fazer, faz um BO. Vai na delegacia, faz um BO, dizendo o modelo, marca do aparelho que foi roubado. Né? Se ele tiver o e-mail em mãos, ele já coloca no BO, inclusive o número do e-mail dele, lá no BO, leva esse BO à operadora. Com esse BO, né, tudo registrado direitinho na operadora, a operadora vai bloquear, ele solicita, né, o bloqueio daquele e-mail à operadora. Então a operadora vai fazer um comunicado à Anatel e às outras operadoras que existe esse telefone roubado. E a partir daí as outras operadoras todas vão bloquear aquele e-mail, ou seja, vai bloquear o funcionamento daquele aparelho em si. Certo. O Emerson Barcelos, lá da Serra, ele tá interessado nesse assunto que a gente falou a respeito do GPS, né, de baixar esses aplicativos para caso de roubo, aí a polícia pode auxiliar a polícia nessa localização. Ele pergunta o seguinte, existe algum aplicativo específico antifurto que a gente possa, no caso, instalar no celular? Caso ele seja roubado, para ajudar. Por exemplo, esse que eu comentei, chama Prey Project, né? Procurar no Google vai encontrar facilmente, né? É um aplicativo que você instala no smartphone e ele fica remotamente também via internet. Então você cria uma conta na internet e ele fica no smartphone. Ele é um aplicativo para quê, assim, no geral? Ele tem 2 funções. A primeira, GPS? Ele lê a informação do GPS e informa via internet para você que tem uma conta e uma senha nesse Prey Project, aonde está o aparelho. Então você, via internet, você consegue saber aonde está o aparelho. E aí pode informar, por exemplo, a polícia disso. Né? Existem aparelhos, inclusive antivírus, né? O caso do Avast, que é um antivírus gratuito, tem uma função que você consegue remotamente apagar tudo que tem no aparelho.
Então você, imagina que seu aparelho foi roubado. E aí você tem uma série de informações pessoais no aparelho. Você pode, usando uma senha que você cadastrou no aparelho, mandar um torpedo, um SMS, para o seu próprio número. Então você pega o número de um aparelho de alguém, manda um SMS para o seu próprio aparelho, né? Se ele estiver ligado lá, ele vai receber. E esse SMS com uma senha específica que você definiu, faz com que o programa, né, no caso do antivírus, ele apague tudo que tem no aparelho. Fotos, mensagens, ligações, textos, arquivos. E aí, quem roubou o seu aparelho vai ficar com o aparelho, mas não vai ficar com suas informações. Só repete pra gente o nome do aplicativo. Do aplicativo é Prey Project. É o que faz o rastreamento. E o Avast, que é um antivírus até que a gente comentou aqui, tem essa função de, a gente chama de wipe remoto, né? A gente continua falando do e-mail, Gilberto. Ok. Silvio de Cariacica, ele tem um aparelho com 2 chips. Ok. 2 chips, né? E ele disse que fez o teste e apareceram 2 e-mails no telefone. Isso acontece justamente pelo fato do aparelho ser de 2 chips? Não, ele deveria aparecer, porque o e-mail é do aparelho, não é. Pode ser que o aparelho, como tenha duas situações, 2 transmissores, ele acaba aparecendo com 2 e-mails diferentes. Por Pode ser uma segurança, situação. anote os 2 e-mails então, né, Silvio? Exatamente. Gilberto, vamos então aos fatos da semana? Fatos da semana. Um fato bastante interessante da semana começou é que a gente até comentou aqui que a Gradiente tinha lançado um aparelho com o nome de iPhone no Brasil, que não era o iPhone, mas que era um aparelho que tinha o nome de iPhone, né? E o Instituto INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, decidiu que a marca iPhone no Brasil é da Gradiente. Por quê? Porque a Gradiente registrou o nome iPhone num aparelho muito antigo que ela tinha em 2000. Antes da Apple? Antes da Apple. A Apple registrou em 2007 no Brasil, que foi o lançamento do iPhone no mundo, né? Foi em 2007. E a Gradiente já tinha esse nome registrado do NPI no Brasil em 2000. Então, ou seja, o NPI essa semana decidiu que a marca iPhone é da Gradiente. E a Gradiente pode, inclusive, impedir que a Apple venda o aparelho com a marca iPhone. Pode botar uma outra marca qualquer. Mas o nome iPhone é da Gradiente. Obviamente que a decisão ainda cabe recurso, né, judicial, mas é uma decisão interessante, né? Imagina, vai ser um lugar no mundo onde a Apple não vai poder vender o iPhone. Pode vender um telefone, smartphone, mas não com o nome iPhone. Bem interessante. É verdade. Essa situação. Outro fato da semana é que a Anatel liberou uma estatística, né, de pesquisa que ela faz com as operadoras, e nenhuma das operadoras atingiu a meta determinada pela Anatel em relação ao acesso à internet de banda larga, em 3G. Né? Então vê que a infraestrutura ainda falta, né, bastante, né, nessa situação de melhoria de qualidade, né, para nós usuários aqui, nessa situação. Na parte de voz, algumas operadoras até melhoraram o seu prestação de serviço de telefonia celular, mas na parte de dados de 3G realmente ficou muito aquém do que deveria. A gente nota claramente que falta investimento, principalmente de infraestrutura, né? As torres estão aí, estão instaladas, mas as operadoras não se prepararam para suportar essa quantidade de tráfego, né, que vem das células, né, das torres de celular para a internet. Então, esse é o principal problema hoje das operadoras em relação à internet. Um exemplo claro e recente que aconteceu, até mesmo conosco, né, Gilberto? O Gilberto também estava trabalhando lá no Sambão do Povo durante o Carnaval. Exatamente. A Vivo não funcionou. Entendeu? Exatamente. Praticamente foi difícil para encontrar um sinal da Vivo ali. De 3G nem se fala, agora de telefonia. É falha também. de infraestrutura. Não tinha capacidade. Muitas pessoas no mesmo local, tentando fotografar, mandar fotos, acessar Facebook e outras redes sociais. E não tinha capacidade para isso. Né? Engraçado que o exemplo, como que é o contrário, né? A Oi, que ela é pouco usada, ela estava com velocidade assim, além lá, me surpreendeu. Porque as operadoras, elas têm que fazer o quê? Elas têm que fazer a adequação da sua infraestrutura de acordo com as suas vendas. Então eles têm que ficar monitorando o tempo todo vendas versus usuários versus infraestrutura. Porque esse é um dever de casa que elas têm que fazer constantemente. À medida que eles vendem mais, eles têm que investir mais em infraestrutura para suportar aquela carga. E como elas não fazem isso, ou fazem de forma deficiente isso, acabam vendendo mais aparelhos do que tem na infraestrutura geral. É só observar as estradas também, né? Vende muito carro, não tem ruas que suportam isso, e o resultado todo mundo já sabe como é que fica, né? O trânsito depois. É a mesma ideia, né? Exatamente a mesma ideia.
né? Por fim, a gente tem aí o último, né? O sinal verde, vamos dizer assim, da Anatel para liberar a faixa de 700 megawatts. Exatamente. Essa faixa de frequência de 700 MHz que a Anatel está tentando liberar é a mesma faixa utilizada por as TVs analógicas convencionais, que deveriam sair do ar em 2016. O que o governo quer fazer é antecipar esse desligamento das TVs analógicas indo para 2015, né? E essa faixa de frequência que estava sendo usada para transmissão de TVs analógicas vai ser utilizada para expandir o serviço de 4G. Então, se a gente vai ter um serviço de 4G que tenha mais, a ideia é que tenha mais qualidade e tenha mais abrangência. Inclusive, essa faixa de frequência de 700 MHz é ideal para telefonia rural, inclusive, que é uma faixa de frequência para grandes espaços, grandes áreas, né? Para cobrir grandes áreas. Então, essa faixa de frequência, segundo, se isso realmente se concretizar, se o governo realmente conseguir isso, antecipar o desligamento da TV analógica, e aí, para isso, ela tem que ter o quê? Tem que, em contrapartida, aumentar a cobertura da TV digital, né? Ou seja, que hoje a TV digital não chega em todos os locais onde a TV analógica chega. Então, ela teria que aumentar bastante a cobertura da TV digital para que a TV analógica possa ser desligada e aí usar essa faixa de frequência para o 4G. É uma boa iniciativa do governo. Agora precisa de um esforço bastante grande das transmissoras de TV para substituir, né, a TV analógica pela TV digital. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver ao longo do tempo aí, vamos acompanhar. É isso aí, Gilberto. Só para a gente encerrar aqui, vamos atender a última dúvida que chegou aqui do ouvinte, ele mandou agora, do Marcelo Santos, lá de Cariacica. Ele fala o seguinte: ele deu de presente para o filho dele um tablet, só que ele aplicou uma senha e depois esqueceu essa senha. Existe algum tipo de programa de recuperação? O aparelho está inutilizado, segundo ele, até hoje. Existem algumas técnicas. Ele pode procurar um pouco na internet de algumas técnicas. Aí depende da técnica de marca, modelo, né, e até versão do sistema que ele está instalado. Mas tem como recuperar. Na maioria das vezes tem como recuperar a senha, exceto de um aparelho, né, que é o do BlackBerry. Né? O BlackBerry é realmente bastante complicado de você recuperar. Os outros todos têm uma chance de você... A BlackBerry tem tablet? Tem também. Tem também. Tem também. E os outros aparelhos todos têm uma forma de você recuperar a senha perdida, né? Vamos chamar assim. Né? Teve um ouvinte aqui, a Letícia, que pediu para a gente mandar o site de localização do telefone, que eu falei, né, agora. Então, o site, para quem estiver nos ouvindo aqui, é preyproject.com. Prey se escreve com P-R-E-Y e project com J, né, e T mudo no final, preyproject.com. Esse é o aplicativo, você entra lá, tem um download gratuito, funciona em iOS, funciona em Android, Linux, Windows, então é bem completo essa ferramenta, né. Tá certo, então. Gilberto, muito obrigada pela participação, por sua participação e atendendo aqui aos nossos ouvintes, dando uma consultoria aos nossos ouvintes, isso é muito bom. Muito obrigada e bom descanso, viu? Obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes aqui. Um grande abraço. Quem quiser mandar mais perguntas para a gente, tem o e-mail cbntecnologia@gmail.com. Manda perguntas, sugestões, né, de pauta. Temos também o site, daqui a pouquinho tudo vai estar no cbnvitoria.com.br e no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Espero todos lá. Quem quiser também rever ou ouvir novamente essa matéria aqui, está tudo direitinho lá para a gente, com calma, ouvir e anotar os endereços. Sem problema. Um grande carnaval para você, descanso para todos os nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira já com Fernanda Queiroz.